Quando Breno for adulto, virá homem, e não borboleta, e homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino, e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora, o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã, viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele: é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas, mesmo o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor que estava ali, pendurado na goiabeira. O que será que borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Trecho de O Caso da Borboleta, de Giovanni Martins. Trecho presente no livro Sol na Cabeça. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite, de árvore em árvore. Era azul, e sem dúvida um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando Breno for adulto, virá homem e não borboleta, e homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora, o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã, viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele: é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas, mesmo o beija-flor, que estava ali, pendurado na goiabeira. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas, mesmo o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor que estava ali, pendurado na goiabeira. O que será que borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Trecho de O Caso da Borboleta, de Giovanni Martins. Trecho presente no livro Sol na Cabeça. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite, de árvore em árvore. Era azul, e sem dúvida um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando Breno for adulto, virá homem e não borboleta, e homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora, o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã, viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele: é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas
eram coisas dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas, mesmo o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor que estava ali, pendurado na goiabeira. O que será que borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Trecho de O Caso da Borboleta, de Giovanni Martins. Trecho presente no livro Sol na Cabeça. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite, de árvore em árvore. Era azul, e sem dúvida um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando Breno for adulto, vira homem e não borboleta. E homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele: é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas, mesmo o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor que estava ali, pendurado na goiabeira. O que será que borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Trecho de O Caso da Borboleta, de Giovanni Martins. Trecho presente no livro Sol na Cabeça. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite, de árvore em árvore. Era azul, e sem dúvida um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando Breno for adulto, vira homem e não borboleta. E homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele: é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas, mesmo o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor que estava ali, pendurado na goiabeira. O que será que borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Trecho de O Caso da Borboleta, de Giovanni Martins. Trecho presente no livro Sol na Cabeça. Ninguém nasce borboleta,
pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite, de árvore em árvore. Era azul. As bibliotecas deveriam ser declaradas da família dos aeroportos, porque são lugares de partir e de chegar. Os livros são parentes diretos dos aviões, dos tapetes voadores, dos pássaros. Os livros são da família das nuvens e, como elas, sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam, como se entrassem dentro do próprio ar para ver o que existe para o depois do que não se vê. O leitor entra com o livro para o depois do que não se vê. O leitor muda para o outro lado do mundo, ou para o outro mundo, do avesso da realidade até o avesso do tempo, fora de tudo ou fora das bibliotecas. As bibliotecas não se importam que os leitores se sintam fora das bibliotecas. As bibliotecas só aparentemente são casas sossegadas. O sossego das bibliotecas é a ingenuidade dos ignorantes e dos incautos, porque elas são como festas ou batalhas contínuas e soam canções ou trombetas a cada instante. Hugo Mãe. Pushkin. Caso a vida a desaponte, não se aflija e sem rancor. Firme aguente a sua dor, veja as luzes no horizonte. Vive à frente o coração, em vigor, desesperança. Tudo passa, tudo é vão, e o que passa logo amansa. Boa noite, gente. Esse é o nosso projeto Palavras Cruzadas em Casa. É um projeto que eu toco com o Felipe Franco Munhoz. A gente faz sempre presencialmente nos SESCs, a gente se apresenta, já se apresentou em bibliotecas, inclusive na biblioteca do SESC. Mas agora, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, a gente está fazendo esse Palavras Cruzadas em Casa. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Bel Santos Maier. E por ela ser uma mediadora de leitura e fundadora de bibliotecas, a gente decidiu hoje indicar alguns livros, eu e o Felipe, livros que marcaram a nossa vida. E eu, particularmente, escolhi livros que extrapolaram a leitura solitária e foram para o social. Então, o primeiro livro que eu vou indicar hoje é o livro da Marilena Ansaldi, que é uma bailarina e atriz brasileira, que eu não conhecia antes de ter lido esse livro, que é uma autobiografia dela, saber por quê, sem entender por quê. E eu fiquei muito apaixonada pela história da Marilena, que tinha um pai que também era cantor de ópera e foi uma criança que cresceu dentro do teatro, e eu fiquei tão apaixonada pela história dela e tão abismada que eu, como estudante de teatro, não conhecia o trabalho dela, e eu perguntava para os meus amigos e colegas do Célia na época se eles conheciam a Marilena, e ninguém conhecia, que eu decidi fazer um seminário ali no Célia na época, fora do currículo, fora do combinado, só para apresentar a Marilena Ansaldi. Então, foi alguém que realmente me transformou com a sua história, e eu queria ler só um trechinho dessa autobiografia, que ela conta um pouco dessa infância no teatro, acompanhando o pai dela, que era cantor de ópera, e depois ela se tornou bailarina, e depois atriz, mais tarde atriz. Minhas memórias de primeira infância estão encharcadas por sensações de teatro. O cheiro da cola e das tintas, o perfume da maquiagem, as cores dos cenários, as luzes, o toque de veludo e da seda e a música que envolvia tudo isso. Lembro-me ainda de como pareciam mágicos os bigodes e as perucas que transformavam milagrosamente as pessoas. Essa intensidade do teatro é para mim até hoje identificada com alegria. Eu vivia alegre durante as temporadas, em meio a esse brilho e movimento, morando em hotéis, fazendo refeições com outras
famílias e outras crianças, brincando de teatro no teatro. Recordo-me disso com uma intensidade muito maior do que da luz natural, do mundo fora do teatro. Então, esse é um dos livros que eu indico hoje. O outro é um livro da Anaïs Nin, que chama Delta de Vênus, que foi um livro que também extrapolou para o social. Eu li, eu comprei ele no sebo da faculdade, dentro do nosso centro acadêmico, na época que eu cursava letras na PUC, e eu fiquei tão encantada pela oralidade dos textos, dos contos da Anaïs, que eu também acabei lendo na sala, dentro de um projeto que também não tinha tanta relação com isso, mas foi a primeira vez que eu experimentei uma leitura que não era teatral, era uma leitura literária que até hoje me acompanha e que tem muito a ver com esse projeto que eu toco com o Fê, o Palavras Cruzadas, que não chega a ser uma interpretação que eu faço, mas é uma leitura dramática, né? E eu acho que começou com a leitura desse livro mesmo e a vontade de compartilhar ali naquele momento com os meus colegas. Um outro livro muito interessante que chegou de uma forma diferente foi esse do Alberto, que chama Lunário, que é um escritor português. Alberto é o pseudônimo dele. É um escritor que eu não conhecia. Uma amiga minha viajou para Portugal e ela foi até um sebo. Eu já adorava ler, ela sabe disso. E aí ela conversou com o livreiro e contou um pouco de mim, do como eu era. E ela falou: "Você pode me indicar alguma coisa?" E aí ele falou: "Tem um livro que eu tenho certeza que ela vai gostar." E aí ela me trouxe esse livro. E aí, quando ela me deu de presente, eu achei a capa curiosa, tudo. Fiquei com o livro um tempão na minha casa, mas não li. Depois de uns 4 anos eu fui ler. E o livro sou eu, assim, escancarada. O cara me leu absolutamente. Eu não sei o que a minha amiga disse para ele, mas é impressionante, porque realmente é o que eu gosto de ler e sou eu, assim, escancarada. Foi muito emocionante ter essa ponte, assim. Um outro livro que também extrapolou foi Aos Só Garotos, da Patti Smith, que eu sabia que ela era cantora, mas eu conheci ela primeiro como escritora, então foi o primeiro livro que eu degustei da Patti. Eu li e fiquei absolutamente alucinada. Comecei a ouvir tudo que ela tinha feito, e isso me levou aí para o show que ela fez ano passado, né, aqui no Brasil, e que também foi uma coisa que extrapolou a literatura e foi pro social, né? E o último que eu queria indicar, eu preciso confessar que eu vou falar uma coisa feia que eu fiz, mas tudo bem. Esse livro aqui não é meu. Eu peguei de uma biblioteca do cursinho há mais de 10 anos atrás, e como vocês podem ver, eu não consegui devolver, porque eu peguei para estudar, para passar no vestibular, porque a gente estava estudando os poemas do Drummond, e quem disse que eu consegui largar a Rosa do Povo, minha gente? Não teve como, foi uma coisa assim. Eu acho que tem até o carimbinho aqui do cursinho, mostrar o cursinho objetivo, né? Olha aqui, Bel, que coisa, a biblioteca, tá vendo? Eu não consegui devolver, eu lamento muito, eu vou comprar um exemplar novo para mandar para eles, mas esse aqui é meu. E essas são minhas indicações. Olha só, muito, muito curioso, Aline, porque vai parecer que a gente combinou isso, mas não, porque justamente o primeiro livro que eu vou mostrar é um livro do Objetivo, mas que, diferente de você, não é um livro roubado. Eu peguei emprestado por tempo demais, vamos dizer assim. Isso me lembra um evento que eu fiz com o Evandro Afonso Ferreira, querido escritor, excelente escritor, que foi na Praça do Ciclista há alguns anos, e ele falava, tinha muitas crianças na plateia, e ele falava: "Crianças, vocês têm que roubar livro, livro pode roubar." No fim, isso foi todo um debate em torno disso, né? Mas boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Quero agradecer a direção remota de Thiago Galan e todo o projeto gráfico que foi desenvolvido por Lucas Ada. Muito obrigado. Meus comentários, né, mais até do que indicações, algumas coisas curiosas que eu talvez ainda não tenha comentado, que é esse que eu já mostrei, né? O primeiro é O Sonho de uma Noite de Verão, uma versão do livro, né, uma adaptação para criança, que eu li quando eu tinha 10 anos. E quando eu escrevi o Mentiras, o Mentiras, meu primeiro livro, ele tem uma primeira frase que é uma primeira frase, ela é um pouco
estranha, né? A primeira frase do livro é "Salve Philip, nobre homem". Então tem um tom muito diferente do resto do livro inteiro, né? Tem esse tom que não soaria comum na fala, na oralidade de alguém nos dias de hoje, né? Mas na página 41, o personagem que está contando que está narrando esse livro, né? Você acompanha a feitura do primeiro livro de um dos personagens da história, né? Então esse personagem que estaria fazendo esse livro em tempo real, que o leitor vai acompanhando, ele fala que participou de algumas encenações teatrais desastrosas no colégio. A primeira foi Sonho de uma Noite de Verão, e que o texto era um texto adaptado e que esse personagem fez o Egeu com pouquíssimas falas, e a primeira frase que ele diz é "Salve Teseu, nobre homem", que no original seria "Salve Teseu, nosso renomado duque". E de fato isso é uma coisa que aconteceu. Quando eu tinha 10 anos, eu li essa frase "Salve Teseu, nobre homem", nessa edição adaptada, uma adaptação de Isabel de Lorenzo. Uma outra coisa que eu nunca mostrei também é o livro Mentiras, do Philip Roth, que foi o grande ponto de partida para que eu começasse a fazer o meu Mentiras, né? Então, essa intertextualidade já está desde do título, né? E esse jogo de duplicidade com a obra do Philip Roth. Na primeira das nossas conversas aqui do Palavras Cruzadas, nesse momento de isolamento voluntário, eu mostrei um livro do Montaigne, uma coleção dos pensadores, e o Montaigne foi um autor que também está comigo, tá comigo desde o começo, né? Logo que eu comecei a escrever o Mentiras, eu estava lendo muito Montaigne, e essa é uma outra edição, é a mesma tradução do Sérgio Millier, mas eu acabei gostando tanto que eu comprei algumas e dei de presente para várias pessoas. E essa é uma edição um pouco diferente, mas tem a mesma tradução dos pensadores também. E esse é o livro que me acompanhou durante praticamente toda a minha trajetória, que eu li, reli diversas vezes, e que eu acho que é uma influência muito grande no meu trabalho, muito mais do que outras coisas que às vezes aparecem mais evidentes, né? O Montaigne tem todo um jogo de citações, de referências implícitas e implícitas e explícitas, né? Que eu uso bastante também, e isso acaba reverberando em mim séculos depois, né? Já por uma outra ótica, com um outro tempo ao redor, mas acaba sendo muito importante também. Um pouquinho antes de começar a escrever o Mentiras, especificamente, quando eu tinha 18 anos, em uma flip, eu conheci dois autores que foram muito importantes na minha trajetória como escritor, um deles, e o outro, além de na trajetória como escritor, se tornou um grande amigo. E o primeiro deles é o Ingo Schulze, e depois disso a gente nunca mais se encontrou, e eu nunca pude agradecer para ele. Espero um dia conseguir fazer isso. É um escritor alemão muito interessante, e a gente se conheceu em Paraty e ele me deu de presente esse livro. Nas nossas conversas ele tinha comentado muito sobre a vida dele, sobre a família dele, contado histórias das filhas, e nesses contos eu percebi o quanto, de alguma forma, o que ele disse, o que ele contou que era real, não era ficção, estava entrando histórias cotidianas entravam dentro de uma ficção muito interessante. Eu tinha um pouco de receio de escrever ficção. Eu passei toda a minha adolescência escrevendo letra de música, e nessa altura, que eu tinha 18 anos, era tudo que eu achava que eu seria capaz de fazer. Eu achava que eu não conseguiria fazer literatura. Mas conversando com o Ingo Schulze, ouvindo as histórias reais dele, depois lendo, eu pensei, tem como talvez fazer alguma coisa que esteja mais relacionada a um cotidiano não muito espetacular, histórias simples, né? As histórias do Ingo Schulze são contos muito simples sobre uma vida normal, né?
foi um ponto de partida para começar a escrever os contos, né, que eu acabei nunca publicando, mas que eu escrevi durante um bom tempo, um livro de contos, antes de passar para o Mentiras. E nessa mesma época, nessa mesma semana, eu conheci o Tom Stoppard, e eu li esse livro dele aqui, Rock and Roll. A gente acabou ficando amigo, e aqui no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, o Rock and Roll e outras peças. O do Ingo Schulze foi pela Kozak Naif, eu não comentei o celular. Mas o Rock and Roll do Tom acaba sendo uma coisa que influenciou demais na minha literatura. Toda a literatura do Tom Stoppard acaba reverberando em mim, mas além disso, a gente acabou ficando amigo, uma amizade que dura até hoje. Ele foi um amigo importante em momentos difíceis particulares da minha vida. E agora, entrando numa área da curiosidade, eu mostro para vocês o próximo livro dele, que eu já li, chama Leopoldstadt, tá para sair. É uma peça incrível que estreou agora em Londres e foi cancelada por conta do coronavírus, né? Mas deve voltar em breve, assim como deve sair em breve uma versão um pouco depois desse livro. Eu tenho a de 14 de outubro de 2019, o rascunho, né? Chama Draft. E me deixa muito, muito feliz poder ter acesso, assim, é um privilégio ter acesso a um texto de um gigante, né? O Tom Stoppard é possivelmente um dos maiores dramaturgos vivos, né? E também nesse campo da curiosidade, eu queria mostrar uma coisa e também fazer um agradecimento, que é um livro que eu recebi agora durante a quarentena. Na verdade, são 2 livros, eu recebi da Romênia, da Mirella Ferrazzo. Ela mandou para mim 2 livros de um poeta romeno que se chama Tudor Arghezi. Um deles é bilíngue romeno-espanhol, o outro é bilíngue romeno-francês. E é um poeta muito interessante, que além de escrever poesia e livro infantil, ele também teve durante muito tempo, durante alguns anos, ele coordenou um jornal que chamava Bilhete de Papagal, e a Mirella mandou junto para mim, é um jornal de 1928. Ela mandou 2 exemplares, e é muito curioso isso, né? É uma coisa muito diferente, e são os jornais que o Arghezi fazia. Então, obrigado, Mirella. Ela provavelmente não vai entender nada disso, né? Apesar do momento ser uma língua parecida, mas fica o meu agradecimento. E uma última curiosidade que eu quero mostrar, que a Aline não comentou quando ela falou sobre os livros que ela trouxe aqui hoje, mas ela comentou comigo antes, que ela notou, olhando para esses livros, a diferença das marcações que ela fazia durante a evolução dela como leitora, talvez. E eu tenho um livro que se chama Kind of Blue, que é um livro que eu gostei muito também, que eu li quando eu devia ter também um pouco menos de 20 anos, e fascinado pelo Miles Davis. E esse livro, mais tarde, eu emprestei para a Aline, e a Aline escreveu nele inteiro. Então, inclusive coisas sobre o próximo livro dela. Então, esse livro aqui talvez tenha sido uma das primeiras coisas que soube sobre o próximo livro secreto. Aline B. Eu nem lembrava mais. Eu vou só fazer um comentário. Então, esse que o Fê trouxe foi muito interessante, porque eu não abria o livro da Marilena Saldi há muito tempo mesmo. E aí, quando eu fui olhar meus grifos, eu já grifava, mas eu grifava com régua, bem direitinho, assim, então ficava uma coisa que eu percebia um respeito muito grande pelo texto, que eu ainda tenho hoje, mas hoje, quando eu gosto do texto, eu faço umas bolas enormes, eu puxo flecha, eu tenho muito mais liberdade para dialogar com o texto do que eu tinha muito pudor para entrar no livro, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com o trabalho de ator
que quando a gente estudava ali, o autor da peça era Deus, era alguém muito fundamental, que a gente tinha muito respeito. Então, isso depois foi se desmanchando, não com respeito, mas essa brincadeira de entrar no texto com mais... O meu Kind of Blue já conheceu toda a sua liberdade. Já, mas você deixou, não fiz sem a permissão. Eu fiz com a permissão. E, inclusive, nesse livro também, só um comentário muito rápido. Tem uma imagem aqui da banda do Miles Davis, que gravou o Birth of the Cool, né, que é um disco importante na história do jazz. E nessa banda tinha o Lee Konitz, que é o saxofonista que faleceu vítima em decorrência do coronavírus nessa semana. Então, quem não conhece, pode procurar, um músico incrível e merece ser lembrado nesse momento, junto com tantos outros artistas, né? Inclusive muitos do jazz que faleceram nesses últimos dias, como o Bucky Pizzarelli, o Elis Marsalis, né? E agora a gente vai receber a Bel Santos Maier, que para nós é um grande orgulho ter você, Bel. A Bel Santos Maier é educadora social, mestranda em lazer e turismo, bacharel em turismo, licenciada em ciências matemáticas e tem especialização em pedagogia social. Desde 1988, atua em organizações não governamentais e facilita processos de criação de bibliotecas comunitárias gerenciadas por adolescentes e jovens. É empreendedora social da Ashoka, 2004, espero ter falado direito. Coordena o Programa de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, desde 1997, sendo responsável pela elaboração e coordenação de projetos de formação em diversidade, direitos humanos, relações de raça e gênero e direitos de crianças e adolescentes. Assessorou a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos para o Programa de Educação Inclusiva, de 2007 a 2016. Desde 2010, é gestora da rede Litera Sampa e do Programa de Formação de Jovens da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Representou as bibliotecas comunitárias no processo de elaboração do Plano Municipal do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Bel. Queria perguntar para você, para a gente começar, se você poderia contar para nós como foi o início da sua relação com os livros, se você vem de uma família de leitores. Olá, boa noite a todas e todos. Nessa conversas cruzadas aqui, eu fico olhando, né, que mundo é esse que a literatura nos coloca, histórias tão particulares, né, e outras histórias aí bem comuns, bem próximas. Eu fiquei olhando aí o jeito da Aline riscar o livro, eu também tive essa relação aí quase bem sacralizada, né, com o livro, né, todo o respeito. Eu sou do tempo que a gente encapava os livros com um plastiquinho xadrez, e aí cada série da escola tinha a sua cor do plástico, porque não podia estragar, né, até porque os livros eram tão poucos que precisavam ir passando de irmã para irmã, de vizinho para vizinha. Então, o meu lugar, Felipe, veio de uma história que não tinha livros, né? Os livros que nós tínhamos estavam na escola, eu estudei em escola pública, num outro município, eu sou santo-andreense, né? Eu nasci na Grande São Paulo, mas minha mãe queria que a gente estudasse em Santo André, porque ela achava que lá as escolas eram melhores. E nessa escola a gente era tratada como o pessoal que vinha do morro, né? O pessoal que vinha da periferia. Eu nunca entrei na biblioteca dessa escola onde eu estudei, até porque a biblioteca estava em frente à sala da direção e era um lugar que ninguém queria passar, né? Quem é que queria ver a cara da diretora da escola? Ninguém. Então, os livros eles chegavam, né? Muito resumo do livro dentro do livro didático. E aí eu lembro, os primeiros livros chegaram na minha casa, o primeiríssimo foi uma Bíblia Sagrada, daquele Bíblia ilustrada, né? Tinham aqueles vendedores na rua que passavam e vendiam os livros com um carnezinho, e aí minha mãe comprou a Bíblia primeiro, e depois da Bíblia, meu pai decidiu comprar toda a obra do Jorge Amado.
uma coleção em capa dura. Meus pais são baianos, pai, mãe, as irmãs mais velhas, e aí tinha, eu lembro depois de ter, né, lá a Bíblia aberta do lado da televisão e essa coleção que está até hoje na casa dos meus pais. Então, meu contato com a literatura, nesse sentido desse gosto de ler, né, isso que vocês trouxeram na abertura do programa, dessa palavra que você mastiga, grifa, faz bolinha, porque você quer que ela seja sua, isso vai acontecer muito mais tarde na minha vida. Eu vi, Bel, numa entrevista que você estava dando, da sua relação com a poesia, que chegou tardiamente, mas especificamente com um poeta. Eu queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. O primeiro poeta que eu conheci foi Solano Trindade, e até deve ter alguém aqui de uma biblioteca Solano Trindade assistindo, né? Mas antes de Solano teve um movimento no Ipiranga, era nos anos 80, e tinha toda uma manifestação discutindo a presença negra em todos os lugares, inclusive nas igrejas. Tinha um movimento que existe até hoje, da Pastoral Negra, e eu ouço esses jovens negros declamando um poema do Oliveira Silveira, que dizia: eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu repito, foram. E isso foi uma poesia dessa, entra no seu sangue, né? É uma literatura que começa a dar muito sentido para a vida. Uma literatura que está falando comigo, mas com muitos outros e outras que se parecem comigo. E aí começa a mudar, né? Toda a história. Aí eu comecei a trazer um outro sentido. Aí conheci os Cadernos Negros, né? Tem um trabalho aí longo, mais de 40 anos, Esmeralda Ribeiro, Esmeralda e Márcio, trazendo aí, construindo, aproximando os poetas do Brasil, criando um espaço para esses poetas escreverem, e a partir dali, né, Conceição Evaristo, Cuti, Miriam Alves, todos os outros foram chegando. E você tem um trabalho muito interessante que é de formar leitor no útero, né? Que você tem um trabalho com as gestantes. Eu queria que você contasse um pouco pra gente desse seu projeto tão bonito. Olha, a minha aproximação com a literatura, né, então ela se dá pelo texto e também pelas pessoas que começam a acreditar e apostar que se tudo isso é tão bom, não pode ser só para a gente, tem que ser para mais pessoas. Né? Aquilo que o Antônio Cândido traduziu no conceito do direito humano à literatura. Então, ele fala, a literatura, ela não pode ser só depois que tudo tiver resolvido, né? Primeiro a comida e depois a literatura. Ele fala, a gente precisa de dormir para conseguir estar acordado, né? Essa poesia, ela traz o sonho, ela traz a metáfora. Essa é uma necessidade humana. Então, eu aprendi pelos textos e também por ver jovens como os jovens do movimento hip hop de Cidade Tiradentes lutando para ter uma biblioteca. Quando a gente começa a entender que isso é tão importante, a gente fala, puxa, não pode ser tão tardio como foi para alguns de nós esse direito humano à literatura. E aí nós do IBEAC, né, desse instituto que eu coordeno, tivemos contato com um movimento muito interessante de médicos italianos que tem um projeto Nati per Leggere, os Nascidos para Ler, que encontraram dentro da literatura uma possibilidade de você acompanhar todo o desenvolvimento da criança, desde os movimentos de tato, de visão periférica, eles fazem tudo isso nas consultas com o livro. E aí, em Parelheiros, onde nós estamos há 10 anos, nós decidimos que tudo que a gente conhecesse de melhor, tudo que a gente conhecesse de mais avançado dentro desse universo da literatura, a gente levaria para Parelheiros. E aí nós levamos uma das pessoas que conhecia esse movimento, e aí a gente entendeu, né?
o quanto a literatura, desde a primeira infância, consegue fazer com as neuronais, né? Uma criança, e a gente vai traduzindo esses conceitos. Então, a criança, quando ela vai encontrando, ouvindo outras palavras, quando ela vai ouvindo, quando a literatura ela vira esse lugar de contato e afeto, ela consegue aprender mais, né? Com as questões de inteligência mesmo, mas principalmente de afeto. A literatura vira um lugar de encontro. E aí a gente começou a fazer isso, fazer leitura desde o ventre, levar literatura para as grávidas, levar literatura para as unidades de saúde. E aí, né, vocês estão vendo algumas imagens das pessoas lendo para os bebês em cada canto. É incrível. E você é formada, também fez magistério, né, no começo da sua trajetória. E eu li que você alfabetizou algumas pessoas, alguns vizinhos. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo de alfabetização, que também é muito no início da nossa vida como leitor, né? Pois é, eu tive a sorte, né, de conhecer as palavras de Paulo Freire e também o próprio, né? Eu trabalhei na gestão da Luiza Erundina, na região aqui da Zona Leste, eu sou matemática também de formação, e o contato com Paulo Freire, ele se deu, imagina, dentro das igrejas, porque a igreja era um lugar de silêncio para nós que somos da periferia. Quando você quer, por mais que a biblioteca ela não precise ter sossego, mas tem horas que para estudar você precisa do silêncio. E eu encontrei isso numa capela de uma igreja do meu bairro, na São José Operário, e lá nesse espaço eu conheci outros jovens que discutiam nas comunidades eclesiais de base essa possibilidade de leitura e de crítica. E nossa discussão é sempre sobre, né, o ver, julgar e o agir. E aí, qual para a gente que sabia ler? Ensinar os outros camaradas a lerem também. Então, eu comecei muito nova, com 14 anos, aí para uma das favelas do meu bairro, a comunidade São José Operário, para alfabetizar as famílias, as pessoas que não tinham conseguido vaga na escola. Era um tempo bem difícil, né? Estou falando aí dos anos 80. E aí veio o desejo de ser professora. E outro dia, lembrando, né, que tem algumas coisas que a gente vai fazendo por intuição, né? Ainda mais eu que não venho dessa área da literatura. Mas a leitura tinha esse lugar de conforto tão grande que eu comecei com uma turma nessa escola. No final da aula, nós parávamos meia hora antes e eu lia O Mundo de Sofia para essas crianças. Era uma sala com quase 40 crianças de várias idades, porque eu era professora do bairro, então todo mundo que queria estudar ia para a minha sala. E esses dias, pensando, né, nesses lugares da literatura, eu entendi o quanto isso foi importante nesse processo de alfabetização. Crianças que ainda não tinham o processo alfabético de escrita, mas que ouvindo outras histórias, né, conseguindo ouvir palavras que elas também não conheciam, você vai desenvolvendo mais habilidades de escrita e o prazer, né, pela... Quem é que não gosta de boa história? Bel, você comentou sobre o Paulo Freire. Eu queria saber se você pode comentar alguma coisa sobre os ataques que ele tem recebido do governo atual, tanto do presidente Bolsonaro, né, que no final do ano passado chamou ele de energúmeno, quanto do ministro da Educação, Weintraub, que já atacou o Paulo Freire em diversas ocasiões. E só para constar, o Weintraub já chamou o Paulo Freire de voodoo, de feio e de fraco recentemente, e que também trazer aqui à tona que existem muitos movimentos que, em contrapartida, vamos dizer, contra-atacam, né? Por exemplo, dentre diversas iniciativas, para falar de uma delas que é a mais próxima de nós, a Balada Literária, do ano passado, homenageou o Paulo Freire. Diante disso, Bel, você acredita que o pensamento de Paulo Freire tende a enfraquecer, fortalecer ou atravessar isso incólume? O que você acha que acontece com o Paulo Freire? Olha, eu acho que acontece o que está acontecendo, né? Então, assim, tudo que vem desse governo, né, que nos ataca, já faz alguns de nós
pensar, falar, olha, deve ser coisa boa, né? Porque, assim, um governo que adota políticas, né, tão de genocídio, principalmente da população pobre, então isso já vira tem um efeito contrário, que acho que foi um pouco o que aconteceu na balada, né? Quando, diante dos ataques, e aí o Marcelino Freire escolhe, né, de ser o grande homenageado da balada literária, né, que aconteceu aqui também em cidades do Nordeste. Aqui em São Paulo, nós tivemos a oportunidade, nós da Rede Litera Sampa e também os mediadores da Rede Vagalume, nós demos nossos depoimentos na abertura de cada encontro da balada literária, nós pudemos falar da nossa prática como educador. Então, que ataque é esse, né, que Paulo Freire sofre nesse tempo? Né? É um ataque a alguém que diz que a palavra ela tem um poder de transformação, que a palavra é uma chave de leitura para o mundo. Num país, né, que conseguiu eleger um presidente apostando em fake news, eu entendo que ele seja contrário a Paulo Freire, porque o que Paulo Freire diz é que cada um precisa fazer a leitura do mundo e também a leitura da palavra. Né? Ele diz, a palavra, o que a gente está fazendo aqui essa noite, falando de literatura, falando de bibliotecas, isso dá muito poder para as pessoas, é isso que eu tenho visto aí na minha vida, né? O poder que os jovens ganham, as mobilidades que esses jovens ganham quando eles acessam a literatura, quando eles se encontram com os autores. Então, para quem está em dúvida sobre a importância que o Paulo Freire tem aí como patrono da educação do Brasil, eu sugiro olhar lá no TV Sesc, saíram 5 episódios sobre a história e a obra de Paulo Freire e estão imperdíveis. Vale a pena conhecer. Aí assiste e depois vê se dá para ser contra. Maravilha. Ótima dica. Você falou sobre o Litera Sampa, Bel. Você podia contar para a gente um pouco mais sobre esse projeto específico? Olha, Litera Sampa é uma rede de bibliotecas comunitárias. Em 2009, nós nos juntamos, algumas bibliotecas comunitárias, né? Para quem não é da área, as bibliotecas comunitárias, elas nascem nas áreas extremas das cidades, né? E nas bordas das cidades, geralmente onde não há outros equipamentos culturais, nós vamos ter indivíduos e coletivos que se juntam para garantir o direito humano à literatura. Em 2009, aqui na Grande São Paulo, nós éramos 5 bibliotecas que faziam isso. Então, a gente quer comprar um livro, que a gente compra livro dos autores, porque a gente quer que os nossos autores continuem produzindo, e aí eles precisam vender os livros que eles produzem. Então a gente se juntava, comprava livro, fazia encontro com autores. Em 2009, estimulados por um apoiador, o Instituto CIA era uma organização que apoiava bibliotecas, e ela resolveu apoiar projetos em rede. E nós, da Grande São Paulo, nos juntamos e nós dissemos, nós não vamos concorrer entre nós, e aí juntamos bibliotecas de Guarulhos, Aparelheiros, Cidade Tiradentes, Parque Santa Madalena. Hoje nós somos uma rede de 11 bibliotecas que faz parte de uma rede nacional de bibliotecas comunitárias. São mais de 100 bibliotecas espalhadas pelo país, bibliotecas que têm garantido e apresentado um país de leitores, né? Quando muitas estatísticas diziam que os jovens não liam, que a gente lê pouco, que a gente lê mal, saiu aí uma publicação, eu indico, a leitura está disponível em PDF, que é sobre o Brasil que lê, o que essas bibliotecas comunitárias estão lendo, estão fazendo. Nós temos, né, e vocês estão vendo na imagem, a Adriana Couto com os mediadores de leitura da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, em Parelheiros. Ela foi até lá para conversar sobre esse lugar do mediador, que é essa pessoa que se coloca entre o livro e entre o leitor e também entre o não leitor, né? Aquela ideia de tudo isso é tão bom, como é que a gente faz isso ser para mais gente?
E a gente descobriu que em rede a gente consegue fazer mais. A gente consegue trazer autores para se encontrarem conosco. Anualmente nós realizamos seminários literários que chegam a juntar 200 pessoas, 300 pessoas. A gente consegue investir na nossa formação literária, consegue fazer outros projetos que sozinhos nós não conseguiríamos. Então, as redes, né, a Litera Sampa é uma dessas redes que apresentou para o país que há um Brasil de leitores, há um Brasil que lê vocês que escrevem, e há um Brasil que também está escrevendo, né? Quantas editoras periféricas, quantos autores periféricos têm despertado aí, e são as bibliotecas comunitárias, os saraus que têm mantido tudo isso vivo. Bel, ano passado eu tive a sorte de te conhecer nesse projeto, né, que a gente fez juntas, que estava imerso aí no seu projeto de literatura e direitos humanos, né? Eu fui conversar sobre o pássaro com uma galera enorme de jovens que tinham lido e me trouxeram tantos ângulos diferentes do livro. Foi uma tarde inesquecível. Eu lembro até, teve um jovem que conversou comigo, que ele falou que ele gostaria muito de saber o ponto de vista do Lucas, né, que no caso do meu livro é o filho da protagonista, que não é muito explorado, e ele falou, eu tenho vontade de escrever a história do Lucas. E eu falei, pois escreva então por esse ângulo, né, do filho. E foi uma tarde maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse projeto de literatura e direitos humanos, também do IBEAC, que você contasse desses projetos lindos que você toca. Olha, eu estou no IBEAC há quase 24 anos, né? E quase um pouquinho menos da metade da minha vida eu já passei no IBEAC. E é muito interessante, o IBEAC é uma organização que vai fazer 40 anos e sempre investiu no fortalecimento das comunidades dizerem e fazerem aquilo que elas acham que é melhor para si. O nosso lugar como mediadoras nesse processo é esse facilitar, né? Então, do mesmo jeito que eu te levei para apresentar para os meninos, né? A gente tem aí o Marcos Kirst, que nos colocou em contato, a gente aprendeu que a gente tem que fazer conexões, né? Aproximar as pessoas. E essa é a história do IBEAC nos 40 anos aí de existência. E desde que a gente começou a trabalhar com literatura, com bibliotecas, lá em Cidade Tiradentes, com os jovens do Núcleo Cultural Força Ativa, a literatura ocupou um lugar na nossa trajetória e ela está em absolutamente todos os projetos. Não há um projeto que o IBEAC desenvolva que não tenha compra de livros, formação de leitores e encontros literários. E o Literatura e Direitos Humanos, o que aconteceu foi que em 2018 nós tínhamos, né, vivido aí esse momento trágico para muitos de nós, para uma boa parte da população brasileira, o processo eleitoral foi traumático, e eu lembro muito bem, no dia depois do segundo turno, nós tínhamos, na segunda-feira, reunião da rede Litera Sampa. E aí começam, né, a história dos grupos de WhatsApp, né? Então começa a mandar. E aí, vamos cancelar, né? A gente não tem condições de levantar, a gente não tem condições de se encontrar. E algumas de nós, eu, uma delas, falamos: é agora que a gente tem que se encontrar. A gente não pode ficar na cama. E é a literatura que vai colocar a gente de pé. E naquela segunda-feira, a reunião era lá em Parelheiros, né, 50 quilômetros do centro. Nós fomos para a biblioteca, nós lemos poesia, nós choramos muito, nós, naquele dia, decidimos um ser o anjo da guarda do outro, que a gente falou, não é hora de ficar doente, não é hora da gente ficar sozinho, nessas horas de sofrimento, como a gente está vivendo agora no mundo, as comunidades, os laços são ainda mais importantes. E uma das perguntas que os meninos e meninas faziam, chorando, né, porque eles diziam, a literatura deu um lugar para a gente acreditava que a gente estava caminhando para a democracia, né, e eles falaram, o que a gente vai fazer agora? E a nossa resposta foi, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, ler, ler,
conversar sobre as leituras. E aí eu fui atrás, né, de um parceiro, uma instituição que já tinha nos apoiado, o Consulado da Alemanha, já tinha nos apoiado 3 anos atrás em um projeto de mulheres para enfrentamento de violências, e a gente conversou, falou, será que vamos pensar um projeto que a gente possa ler sobre literatura e direitos humanos? E aí o cônsul da área de cultura, ele falou, olha, é incrível, existe um edital aberto na comunidade europeia, só que não dá tempo, porque precisa escrever muito rápido. É daqui a 3 semanas e tudo tem que estar em alemão ou em inglês. Eu não conhecia o Felipe ainda, senão a gente tinha colocado o Felipe na roda para ajudar na tradução. Então foram 3 semanas de absoluta dedicação, de muito, aproveitando esse momento para agradecer todas as pessoas queridas que nos ajudaram a escrever esse projeto. Nós não dormíamos quase, e a ideia qual foi? A gente pensou, vamos convidar 5 autores e mediadores, cada um deles vai indicar 10 livros que nos ajudem a atravessar esse tempo. 10 livros para nos ajudar a aguentar a dor que o nosso corpo, que a nossa alma estava sentindo. Aí chamamos Luiz Rufato, Rogério Pereira, Luiz Cucci, Ana Maria Gonçalves, e como mediadoras a Camila, a Letícia, eu. E aí cada um de nós indicou 10 livros, o projeto foi aprovado, o consulado quase não acreditava que a gente conseguiu, foi de mais de 200 projetos indicados, o nosso foi um escolhido, e esse projeto é uma coisa linda. Nós compramos os livros para todas as bibliotecas da Rede Litera Sampa, cada biblioteca traz um jovem que ainda não era leitor, para que ele possa se tornar o leitor. Nós temos uma professora de português e literatura maravilhosa, Celeste, que vai nos ajudando com as chaves de leitura. Nós nos encontramos às terças-feiras, alguns encontros são só para ler, ouvir a voz do outro. A gente precisa ter mais momentos como esse, em que a palavra escrita chega aos nossos ouvidos pelas vozes das pessoas que a gente admira. A gente tem que ter condições de espalhar as palavras pelas nossas vozes. A gente não sabe o que um livro é enquanto a gente não conversa sobre esse livro. Então a gente lê, depois a gente vê o que esse livro tem a ver com a nossa vida, como é que esse livro está na nossa comunidade, e depois a gente conta. A imagem que estava aparecendo aqui é o jeito que a Vanessa e o Felipe, que é um jovem do Núcleo de Jovens Políticos, encontraram de contar para outras pessoas. Porque a gente fala, literatura é para ler, para a gente ver e para a gente contar. Porque se ela é boa para nós, ela tem que ser boa para mais gente. Então, eles produzem vídeos, e aí a gente cria encontros, né? Uma pena, a gente estava fazendo agora uma parceria com o Sesc para uma vez por mês encontrarmos com um autor, mas agora o mundo da cultura está aí, né? Se adaptando, né? A gente não sabe como vai ser, a gente espera no segundo semestre poder voltar, porque tem uma potência enorme. Você viu, né? O que é, você estava falando do Vitor, o que é para o Vitor dar sugestão para a autora de como o livro precisa continuar. Isso é uma experiência de humanização, é uma experiência de poder, de ocupação dos espaços, de ter um lugar no mundo. Esses meninos e meninas fazem parte da mesma família leitora que você e que o Felipe, que eu. Isso é maravilhoso. É verdade. E demais. Você falou sobre a cultura nesse momento, né? E eu queria saber se você pode comentar com a gente um pouco sobre a situação da educação também nesse momento de coronavírus, né? Que é claro uma situação recente que foi imposta repentinamente, mas o que você tem visto, o que pode ou não funcionar, o que a escola pode fazer, o que os pais podem fazer?
Eu vou aproveitar esse gancho, Fê, desculpa, Bel, só te interromper, porque a gente abre sempre para perguntas, né, antes da nossa conversa aqui. E teve um leitor que perguntou, o Matheus, ele perguntou para você algo parecido com o que o Fê trouxe, então eu vou acrescentar. Como você vê o contexto da educação pública diante da situação do coronavírus e quais alternativas seriam viáveis para lidar com o cenário e reinventar o gosto pela educação e sede de conhecimento? Obrigada, Matheus, pela pergunta também. Vou juntar aí, são bem próximas, né? Você pergunta o que eu tenho visto. Tenho visto, como se diz na minha comunidade, de um tudo. Né? A gente tem visto, assim, desde posturas de assim, gente, deixa isso para lá, agora o importante é a vida, a gente deixa para estudar depois, até professores, né, que tem aí nesse desespero e as instituições educacionais também tentando fazer aquele mundo, né, que era feito de contatos, de com mais elasticidade, fazer tudo isso virar remoto, digital, sem horário. E aí acho que primeiro a gente precisa dar uma respirada, né? E a gente olhar que um contexto assim, com tantas complexidades, a gente não vai encontrar respostas simples para eles. Então acho que a gente precisa ponderar bastante. Se a gente olha, né, para a questão da rede pública estadual, né, os alunos do ensino fundamental e ensino médio, uma das primeiras coisas que a gente precisa olhar, né, é como é que a gente pode fazer com que atividades cheguem para serem feitas em casa. A gente sabe, nem todo mundo tem internet, e também quem tem está precisando da internet para falar com as pessoas que ela não pode encontrar. Então, uma das coisas que nós fizemos na Rede Litera Sampa foi solicitar para os nossos apoiadores para transformar os recursos de transporte e alimentação em aumento da conexão para a internet. Porque as pessoas precisam de internet para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, 1 hora de conversa. Não dá para, de repente, né? Todo mundo está em casa, isso para quem tem internet. Todo mundo em casa e tem aquela pessoa que precisa utilizar só para fazer a aula. E os outros que precisam conversar pelo WhatsApp com a avó, com a tia. Então a gente falou, tem que ter esse compromisso nosso, e aí acho que a gente tem que fazer uma discussão nacional de como é que a gente faz, né, ter o acesso livre à internet. Como é que as pessoas podem ter como se comunicar. Para essas pessoas que têm, nós temos feito muitas leituras, acho que eu já participei de mais 5 leituras literárias para saraus, para institutos, para nossa biblioteca, para fazer chegar mesmo no celular. A gente tem preferido fazer áudios, porque aí também quem não é alfabetizado, letrado, consegue acessar. Na questão da universidade, né, eu acho que tem aí uma questão a mais para a gente olhar. Eu faço mestrado, eu sou estudante, estou fazendo mestrado na USP, e eu encontro lá pelos corredores, né, encontrava até outro dia, esses jovens felizes, emocionados de terem entrado na USP. A USP Leste, né, uma das universidades, um dos campos que tem muita gente que vem das áreas mais periféricas. Então, é uma conquista você entrar naquela universidade. E aí, de repente, tudo para, né? Então, será que a gente não consegue encontrar outras saídas? Eu tenho visto professores, né, que têm encontrado aí um jeito muito interessante de mandar um vídeo antes ou mandar um áudio e depois faz 1 hora e meia só para fazer uma conversa. E esse jovem pode negociar na família, naquele momento, olha, agora eu estou tendo a minha aula com a universidade. Essa universidade chegar dentro de casa, isso também pode ser um ganho interessante para nós. Eu fiz toda a minha formação universitária de um jeito que meus pais, meu pai, minha mãe, não puderam nunca acompanhar, eles nunca foram à universidade onde eu estudei. Hoje, alguns jovens estão podendo ter a USP entrando dentro da sua casa, suas outras universidades chegando em casa naquele momento. Eu acho que tem alguns ganhos aí. E vira uma oportunidade com todos os desafios, né? Eu tenho falado muito para os jovens de conversa com os educadores,
tenta pensar alternativas, como é que ajuda os colegas que têm filhos. E aí a universidade chega na hora que ela tem que pôr a filha na cama. Quando ela saía, ela conseguia deixar a filha com outra pessoa. Mas e agora que a filha quer a mãe, né? Como que você faz? Então, é um momento para a gente poder aí pensar e construir outros jeitos. Eu acho que dá para a gente conseguir boas possibilidades aí de encontros. Sem dúvida, Bel. A gente está conversando aqui um pouco sobre essa ocupação, né? Sobre esse novo jeito de a gente ocupar esses espaços e pela internet e tal. E eu estava lembrando que você conversou que a biblioteca, quando você era criança, ficava na frente da sala da diretora e que isso era um pouco constrangedor, inibia um pouco a presença dos alunos na biblioteca. E eu sei que vocês ocuparam a Casa do Coveiro como uma biblioteca. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas ocupações que acontecem e transformam o ambiente e como deixar a biblioteca mais aberta para a comunidade, como fazer não só preencher essas prateleiras com os livros interessantes, mas como criar movimentos para que essa biblioteca seja um lugar vivo, um lugar aberto, um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas. Olha, né, nós somos conhecidos como a biblioteca do cemitério. Eu gosto de contar que nós somos um dos poucos casos, né, em que você sai do serviço de saúde e vai para o cemitério, e isso significa uma melhora. A nossa biblioteca, ela começou dentro de uma unidade básica de saúde, e quando nós precisamos mudar, porque chegou um dentista e precisava ocupar o espaço, nós conseguimos uma parceria com a ASEMPRO, que é a Associação dos Cemitérios dos Protestantes, e que nos cedeu a Casa do Coveiro, a antiga Casa do Coveiro, e nós transformamos em biblioteca, né? Acho que tem algumas imagens aí com o Tiago que mostra, né? Ela tem um jardim, tem um banco de adobe, ela tem um quintal, ela é uma biblioteca muito pequenininha, né? O que ela mais tem é o espaço externo. Porque, assim, o que é a biblioteca? A biblioteca é o lugar do encontro com a palavra e com as pessoas. Então, por isso, dá para a gente ter bibliotecas ocupando cemitérios, ocupando espaços que eram designados para o comércio, como é o caso da Biblioteca Solano Trindade em Cidade Tiradentes. Nós temos bibliotecas que estão dentro das comunidades, lá na Rua Nova, no Parque Santa Madalena, mas eu vi no Ceará, o ano passado, bibliotecas que acontecem na praia. Então, Que legal. o que interessa, né? É muito bacana, essa biblioteca está lá na praia. O que interessa é que você tenha livros e pessoas para conversar sobre os livros. Então, o que mais tem sido interessante para manter as bibliotecas vivas é a mediação da leitura, é a conversa sobre os livros. E essa mediação, ela acontece quando as pessoas se encontram para ler e conversar sobre os livros, ela acontece no encontro com os autores, como nós tivemos com você, ela acontece com as exposições, né? Quando você coloca lá as imagens daquelas autoras com seus trechos literários ao lado das mulheres da nossa comunidade, que trazem também toda a sua oralidade, toda a sua história, nós estamos mediando a leitura. Quando eu olho para aquela parede e encontro imagens de pessoas que se parecem comigo, eu estou dizendo que aquele é lugar de mais gente. Então, a biblioteca é esse lugar para o leitor e também para o não leitor. A gente precisa cada vez mais nas bibliotecas de ter janelas e portas abertas, mais isso do que estante. Né? A gente consegue, tem um educador de Minas, o Tião Rocha, um grande parceiro nosso também em Parelheiros e na vida, que ele fala que dá para fazer educação sem escola, né? Mas a gente quer escola, mas dá para fazer educação sem escola. Então dá para fazer também, né, um trabalho de leitura sem a biblioteca, o espaço físico. Agora, o que não dá é para fazer biblioteca sem gente. Biblioteca não é depósito de livro, né? Biblioteca é lugar de encontro de pessoas e das palavras. E essas ações, muitas delas acabam estimulando que jovens comecem a frequentar, né? E uma outra coisa curiosa aqui que eu fiquei pensando nisso que você falou de
textos enviados por WhatsApp nesse contexto de coronavírus, né? Eu lembrei que o Disco dos Racionais entrou como leitura obrigatória, né? De vestibulares recentes, né? Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel, né, de literatura. Então, enfim, né, a literatura também tem essa característica de não estar ligada só ao livro, o teatro mesmo, né? A gente falou de Shakespeare aqui no começo, né? Que era uma literatura para ser oralizada, né? E não lida, né? E é o que se tem de língua inglesa como a grande literatura, né? O Shakespeare, o grande escritor de todos os tempos, né? E não era uma literatura para ser lida, né? E eu pensei nisso quando você comentou sobre os envios de textos através de WhatsApp. A gente queria falar também um pouco, Bel, sobre as suas formações várias, né? Você começou estudando matemática, né? Pois é, formações cruzadas no Palavras. Comecei estudando matemática. Eu venho de uma família de mulheres e as minhas irmãs que fizeram universidade depois de mim, todas são da área de exatas. Nós somos filhas de um tempo que se achava que quem queria estudar, quem era bom, tinha que ser bom em matemática. Como nós somos de uma família que ninguém tinha frequentado a universidade antes de nós e um pai que gostava de matemática, eu achei que para estudar de verdade, depois de já ter feito magistério, né, porque quando eu quis estudar, continuar, fazer o ensino médio e quis ser professora, rolou uma certa decepção familiar. Falou, puxa, quer estudar? Por que não vai ser advogado, engenheiro? Aquelas profissões que consideradas aí importantes para ser doutora de verdade. E aí eu fui fazer a matemática, mas o meu único trabalho com a matemática foi na gestão, né, que quando Paulo Freire foi secretário, e aí eu em uma das regiões aqui de São Paulo, eu fui da equipe de ciências matemáticas, mas eu falo, sou uma falsa matemática, fui totalmente convertida à literatura. E não bastasse, depois da literatura, ainda fui fazer turismo, fiz turismo, eu tenho fiz essa escolha porque estava já em Parelheiros e olhando o potencial turístico que Parelheiros tem. E aí também no meio foi o que ajudou na decisão, eu fiquei doente, eu tive câncer e precisava me afastar um tempo das atividades e eu tenho percebido, tenho feito sempre isso, né? Quando eu não sei o que fazer, eu leio e estudo. E aí eu falei, gente, eu sabia que eu ia morrer, né? Porque a gente já nasce com -1, mas quando você tem certeza, né? É meio impactante. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora, nesse período de afastamento? Decidi estudar. E achava que eu ia estudar o turismo mais para conhecer o pessoal da área. No final, eu gostei do negócio. Tem até um parceiro aí que eu conheci na universidade, que deve estar acompanhando, o Fábio Fornari, que hoje é meu parceiro também no mestrado. E a experiência foi tão interessante que hoje o meu mestrado é dentro do lazer e turismo, e o que eu estou estudando são, dentro do campo das mobilidades, como é que a literatura e uma biblioteca conseguiram se mover e mover junto a vida dos jovens, a minha vida e também um pedaço da vida de Parelheiros. Como é que a literatura tem esse poder, né, de movimentar as pessoas, de movimentar objetos. A gente tem aí livros que vêm, livros que vão, de mobilizar imaginários. Nós estamos aqui fazendo uma conversa. Eu e Felipe, a gente nunca se encontrou pessoalmente, o Tiago também não. Nós estamos aqui fazendo movimentar imagens, movimentar imaginários. Como é que a literatura faz tudo isso? E quantas pessoas se moveram e conheceram Parelheiros a partir da biblioteca e da literatura? Então, está dentro aí desse campo, né, das ciências sociais, dentro do turismo, essa abordagem nova da gente olhar
a literatura não só como viagem, aí numa metáfora sobre ler e viajar, mas numa movimentação real de pessoas, de objetos, de imagens e de imaginários. Parece que é tudo bagunçado, mas é cruzadinho, igual o logo de vocês. Fica tudo assim, confluindo. Eu queria fazer uma pergunta, Abel, sobre o processo de escrita dos jovens, porque eu imagino o quanto deve ser incrível, porque primeiro você começa a ter acesso a livros que dialogam com o teu imaginário, dialogam com a tua essência, e de repente você pode ter uma oficina de escrita, porque eu vi que tem esse projeto dentro de algumas bibliotecas, você trouxe oficineiros, né, para trabalhar em escrita com jovens, e de repente você percebe que você pode expressar a sua angústia, a sua dor, os seus desejos com as suas próprias palavras. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de formação de escritores dentro das bibliotecas, ainda que seja espontâneo, né? Tem um trabalho muito grande, né, que as bibliotecas comunitárias têm feito, as redes de leitura, a Rede Nacional de Bibliotecas nos proporcionou recentemente uma oficina com a Conceição Evaristo, uma oficina de escrevivências. Olha as coisas que esses meninos vivem. Eu falo para eles assim, vocês não, eu nem sei se vocês têm ideia de tudo isso que vocês estão vivendo, que bonito que isso é, né? E foi uma oficina maravilhosa que aconteceu com o apoio do SESC também, do Instituto da Fundação, né, do Itaú, que nos apoiou. E a gente passou um dia com a Conceição falando exatamente sobre isso, né? Essa escrita como um processo de cura também, né? A Uhum. escrita como essa possibilidade que a gente tem de curar dores ancestrais, mas também aquela dor que a gente está vivendo agora. E nós temos investido muito isso nesse projeto Literatura e Direitos Humanos. Desde o ano passado, os jovens ganharam um caderno para estimular, um caderno bonito, com uma arte de um amigo nosso, Flamarion Vieira, bem bonito, que são umas semeadoras de leitura, duas mulheres negras, bem estilosas, carregando livros, e ele disse que se inspirou em mim para fazer Ai, que aquela lindo. e aí a ideia de dar esse caderno foi de dizer para os jovens para fazerem um seu diário de leitura. O que é o Uhum. diário de leitura? Não é aquela escrita para a professora depois ver se está certo ou se está errado, mas começar a pensar onde é que essa literatura bate em mim. Como é que essa literatura, né, alguns de nós, né, temos lido algumas obras no decorrer da nossa vida. O ano passado nós lemos juntos Vidas Secas. A Uhum. maioria deles já tinham lido, mas ler Vidas Secas juntos numa tarde de sábado, ouvindo as palavras de Fabiano na voz do seu colega, não é o mesmo livro As Vidas Secas que você leu lá atrás para fazer a prova. Então, escreve sobre isso. E aí, nesse ano, né, o que, que a professora Celeste, que nos acompanha, tem feito? Ela tem acompanhado, ela tem feito diálogos com essas escritas que esses jovens fazem. Então, todas as semanas, eles escrevem nesse diário. E aí a Celeste dialoga com essa escrita. E nós fizemos do projeto de Literatura e Direitos Humanos uma revista, a revista Viração. Eu aproveito para convidar, na próxima terça-feira, às 15 horas, os jovens vão fazer um lançamento virtual dessa revista Literatura e Direitos Humanos, que é uma revista que eles escreveram. Eles fizeram as entrevistas, eles fizeram as sinopses, eles indicaram os vídeos, os livros e filmes que se conectam, eles reinventaram as capas dos livros e eles Incrível. vão fazer o lançamento. Não dá para a gente fazer pessoalmente, vai ser feito virtualmente na próxima terça-feira. Então eles estão percebendo, né, que a escrita tem um sentido também na vida e que eles podem fazer isso cada vez melhor e só vão fazê-lo lendo. Sem dúvida. Bel, para as bibliotecas que você coordena, se alguém quiser enviar livro, como pode fazer? Autores, editoras. Tá?
Eu não sou a coordenadora das bibliotecas, nós temos uma gestão compartilhada na Rede Litera Sampa, que é uma outra característica muito bacana, essa das redes de bibliotecas, que a gestão é feita de forma coletiva, com pessoas de gerações diferentes, de vivências diferentes, e que vão se apropriando disso, né? Esse é um outro jeito da biblioteca entrar na vida das pessoas, é fazer inclusive a gestão financeira coletivamente. A gente faz um rodízio, a cada 2 anos, uma instituição faz a gestão do dinheiro que a gente tem juntos. Porque para que essa aprendizagem seja, fazer mesmo a biblioteca tomar conta da vida como inteira. E aí nós concentramos as doações de livros, né, quando esse tempo passar, no IBEAC, porque o IBEAC ele tem uma sede na Doutor Arnaldo, fica na Doutor Arnaldo 2083, né, se entrar lá na Rede Litera Sampa, no site do IBEAC, que é IBEAC, tem também lá o endereço. Então a gente concentra as doações lá, e aí nós temos um grupo que faz a divisão dessas doações, né? Então é um grupo que estuda o acervo de cada biblioteca e aí vai decidindo para onde vai. Quando chega assim aqueles livros que a gente ama e chega um só, aí tem sorteio. Aí não abre que dê conta. Aí tem que apelar para a sorte. Aí tem que ser com a sorte mesmo. Fê, você acha que a gente pode já fazer a pergunta dos leitores do Instagram? Pode. Você Sim, pode? Pode. Bel, você recebeu uma pergunta aqui da Andrea, que ela pediu para você falar de uma escritora que te inspira. Eita, são tantas. Pode falar várias, não tem problema. Uma delas que estava por aqui, não sei se está ainda, que é a Cidinha da Silva, que é uma grande cronista. Para mim, a Cidinha, uma vez num grupo, nós conversávamos que ela é o Machado de Assis do nosso tempo. Se a gente quiser entender o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, precisa ler as crônicas de Cidinha da Silva, que estão lá no Tridente, e agora ela tem também escrito contos, né? Um Exu em Nova York, é um dos livros de contos dela que é maravilhoso. Ela é uma autora que me inspira. Tem uma outra autora que eu gosto demais, que é Clarice. Eu adoro Clarice Lispector, aquela escrita hermética para dentro, é um tipo de literatura que eu gosto demais. Não, a imagem de Macabeia sempre me emociona muito, muito. Só de pronunciar é tão forte. O nome Macabeia me emociona. Então é uma autora que mexe muito comigo. E há também aí as jovens autoras, né? Gente, Onde Jaz Meu Coração, lembrando o nome do site dela e não lembro o nome da autora, que é uma autora de poesia que trabalha muito. Nossa, perdoe, minha amiga, não lembrar o nome. Na ponta da língua e sabe, não tô lembrando. Ela organizou, né, no Instagram de Jaz Meu Coração, depois saiu o primeiro livro dela, Tudo Nela Brilha e Queima. Tô lembrando tudo, o nome do livro, o nome da autora. Eu gosto demais, nós tivemos já um encontro juntas. Alguém lembrou o nome? Não. E é uma autora também que eu gosto muito, gosto do jeito que ela fala com os jovens, do jeito que ela traz a questão da dor, do sofrimento também. Eu gosto dessas leituras. Riane Leão. Riane Leão. Meu celular ficou longe de mim. Riane Leão. Riane maravilhosa. Tem uma outra pergunta que a Andrea fez. Ela pediu para você falar do teu livro preferido. Se você tiver algum assim em mente. Olha, eu tenho muitos. Eu falei de um deles, Vidas Secas. Eu acho assim, a gente tem que encontrar um jeito de
Vidas Secas chegar na escola e ser apaixonante, talvez ele chegue muito cedo dentro do currículo. Eu fico sempre sofrendo um pouquinho quando eu ouço algum jovem falar que não gosta de Vidas Secas, porque eu acho um livro incrível, maravilhoso sobre o Brasil. Tem um outro livro preferido, né? Estou falando aqui de vai falar um mais recente, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? O romance da Ana Maria é incrível, incrível você olhar a escravização, a diáspora na perspectiva de uma mulher, né? Sobre o olhar de uma mulher. Acho que vou ficar nesses. Tem um outro, né? 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é um baita livro, né? É um livro incrível, é um livro que eu gosto de voltar para ele. E também Guimarães, assim, acho que quando eu puder ter um ano sabático, eu vou catar tudo do Guimarães e levar comigo. Eu tenho vontade, assim, de ler Guimarães sem interferência, sem precisar parar para fazer outra coisa. Ler, ler, ler e ficar com aquelas palavras, né? Aquele, acho que é um jeito da gente entender o Brasil, ler Guimarães. Tá bom, André? Bel, você comentou sobre a Vidas Secas para jovens. Você visualiza alguma idade que seja a ideal para entrar em contato com essa obra? Eu estava falando com idade, né, mais pensando na questão da escola, né, porque assim, quando Vidas Secas chegou como indicação, né, porque a gente tinha uma defesa dentro desse projeto Literatura e Direitos Humanos, nós tínhamos 60 livros e tínhamos que ficar com 50. Então a gente precisava decidir quais ficavam, quais saíam. E Vidas Secas quase sai, né? Porque o pessoal olha e fala, ai, não, Vidas Secas. E a gente meio insistiu um pouquinho, né? Assim, vamos ler junto. Então, isso me fez imaginar que talvez na escola ele chegue um pouco cedo, né? Mas é claro, eu vejo aí crianças de 12 anos, 13 anos, dependendo da conversa que você faz, ele consegue ler qualquer livro e gostar demais. O primeiro livro que nós lemos coletivamente na Caminhos da Leitura foi o livro de Luiz Rufato, né? Quem já leu Luiz Rufato, né? A gente fala assim, não, nossa, Luiz Rufato. Eles eram muitos cavalos, né? Que aparece Eles eram muitos no vídeo que cavalos. a gente tem no. É um livro super experimental, né? Pois é, e eles adoraram, eles eram muitos cavalos. Por quê? Foi o jeito que a gente leu, né? Então a gente estava ali para entrar naquelas histórias, para caminhar por São Paulo com aquelas palavras do Luiz Rufato. E não era para ver se a gente entendia ou não, era cada um conversando sobre o que estava entendendo, sentindo, achando, e depois ainda encontramos com o autor. Então, acho que mais do que ter uma idade certa, né, eu acho que na escola, talvez algumas obras que são muito importantes, era melhor chegar um pouquinho mais tarde, quando você já experimentou esse prazer pela leitura e consiga olhar para ler aquele livro de um outro jeito. Mas eu adoro literatura pensada para criança. A gente vê as nossas mães mobilizadoras de parelheiros, até porque elas leem para outras mães, leem para os bebês, e como elas se encantam com essas obras, e eu também, uma obra bem escrita, bem ilustrada. A gente fala, os livros, eles são pensados para a criança, mas eles são para todas as pessoas. E aí a gente volta àquela conversa, o quanto a gente conversa sobre os livros, né? Que vão dizer qual é o livro bom para a gente, para que tempo. Uhum. Bel, muito obrigado pela sua participação. Foi demais ter você com a gente aqui, né, Aline? Foi maravilhoso, nossa. Depois eu vou assistir só para anotar tudo que a Bel disse, porque aqui a gente fica, né, na intenção de mediação, mas depois eu quero só te ouvir. E também tá cheio, aproveito para indicar, tem muita entrevista linda da Bel no YouTube, tem um vídeo incrível que é uma matéria muito bonita que a UOL fez.
do IBEAC, e ela tem uma fala muito bonita no vídeo, a matéria é muito boa. Tem algumas entrevistas que ela deu para o SESC também, que eu acompanhei, para estudar um pouco mais da trajetória para a gente estar aqui hoje. Então, vale muito a pena seguir a Bel nas redes sociais, ficar atento com todos os trabalhos que ela faz, porque eu acho que o fundamental no momento que a gente está vivendo é ter esperança e é se unir com pessoas que fazem as coisas acontecerem, mesmo nesses momentos mais duros. E eu acho que isso dá um gás para a gente, dá muita vida. Então, o que eu aconselho realmente é segue a Bel, acompanhe o trabalho dela, conheça mais profundamente todos esses projetos e muitos outros que vão se abrindo. E vamos seguir firme aí na luta, que temos muito para conseguir ainda, né? E aproveitando isso que a Aline disse sobre também estar com gente próxima, tá próximo das pessoas e dos artistas, mesmo nesse momento de isolamento social. Eu convido todos vocês para agora, às 9h40, assistirem ao show que o André Memari vai fazer. O André Memari foi um dos nossos parceiros de Palavras Cruzadas, já a última apresentação que a gente fez, que foi no Sesc Paulista, foi com ele. Um trechinho estava tocando no começo do nosso vídeo anterior, que foi que a gente recebeu o Paulo Scott. Vocês podem conferir também tanto esse vídeo do Paulo Scott quanto o primeiro com o Manuel da Costa Pinto, online. E o André Memari, nas páginas dele, ele vai fazer um vídeo agora, ao vivo, para arrecadar fundos para o Instituto Bacarelli de Heliópolis. O Instituto Bacarelli... Dentro do Instituto Bacarelli tem a Orquestra Jovem de Heliópolis, tem um grupo coral, é interessantíssimo, e eu recomendo a todos vocês também migrarem daqui para lá, como eu, sem dúvida, farei. E agradeço a presença virtual de todos vocês, muito obrigado. E a gente tem um vídeo para encerrar, né? O Thiago pode soltar, de um dos projetos da Bel. Obrigado, Bel. Obrigado a vocês. Obrigada a quem nos ouviu. Melhor dormir. Vai, vira pro canto. Vira pro canto e dorme. Amanhã a gente vê. Amanhã a gente fica sabendo. Dorme, vai. Essa biblioteca não quer dormir. Enquanto tiver gente morrendo, né, a gente tem motivos para passar aqui uma tarde falando de literatura. Obrigada.